esposa disse que eu não herdei nada dela nesse sentido. E eu lembro que uma vez o xerife da onde morávamos veio, e o meu pai também trabalhava para a polícia, mas aí esse chefe da polícia foi até a porta. O nome dele era Noah W. Cross, era o xerife principal da área onde morávamos. E o xerife disse: Eira, era o nome da minha avó. Eira, o Willie está aqui. Era o nome do meu avô. E ela nem respondeu. E ela respondeu: Noah, você é salvo pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ele ficou tão frustrado que nem pensou de que igreja era. Mas aquela mulher orava muito, viu? Eu lembro de um dia específico. Eu estava sentado no sofá, ela estava na cadeira e disse: Jimmy, falando de ser metódico, Jimmy, você e a Francis precisam de um carro. E ela estava certa, nós não tínhamos um. E ela disse: hoje vamos orar para Deus te dar um carro. Ela estava pensando que íamos pedir o Senhor e Ele ia fazer. E eu disse: muito bem, maravilha, maravilha. E ela disse: peça ao Senhor por um carro que não precisa de manutenção. E diga para Ele que você quer um com boa quilometragem. Ela era assim: Deus, eu quero isso, isso e aquilo. Ele vai te dar o que você pedir. Abençoe-me, 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 abençoe-me. Então fomos orar. Eu fiquei cheio de santidade na minha oração. Isso já aconteceu com você? Eu achei que o Senhor ficaria impressionado. Comecei a dizer para Ele: Deus, eu preciso de um carro, mas se o Senhor não quiser que eu tenha um, eu ando. E Deus, só quero sua vontade. Se o Senhor não quiser me dar um carro, eu vou andar, não tem problema. E tinha começado a pregar, e eu falei: eu pego até carona para pregar. De repente eu ouvi a minha avó: Jimmy, Jimmy. E eu parei de orar. E ela disse: filho, pare de orar assim. Você nunca vai receber nada, porque você já está andando. Você não tem que falar para o Senhor que vai andar, não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Menino, é melhor você voltar para lá e orar direito. Eu falei: tá bom, tá bom, tá bom. Diga para o Senhor que precisa de um carro. Você nunca vai receber um carro desse jeito. E essa é uma teologia boa demais. Se você precisar de algo, diga para o Senhor o que você precisa. Não fique enrolando, não. Ele disse: peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir para você. Eu me senti alguém desse tamanho. E ela disse: Deus, dê um carro para ele. Dá um para ele que não vai precisar de manutenção e tem uma boa quilometragem. E eu pensei: como é que o Senhor vai fazer isso, Deus? Eu não tinha como comprar nem uma bicicleta. Falando sério. Ah, mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós não podemos, mas Deus pode, Deus pode, Deus pode. E dentro de 30 dias, eu tinha um trabalho excelente, mudei para um trabalho excelente, e
e tinha uma caminhonete excelente. Vou dizer algo que alguns aqui nunca ouviram. Só alguns mais velhos é que sabem. Era uma caminhonete velha. Das primeiras que saíram. E olha, fazia quase 45 quilômetros por galão. Exatamente como minha avó orou. Me abençoe, me abençoe, me abençoe. E escuta aqui, amigo, não só a salvação na cruz, não só batismo com o Espírito Santo na cruz, mas Deus responde oração, todo dom, toda bênção é possível pela cruz de Cristo. Glória a Deus! E ele disse, abençoe-me, abençoe-me. E em segundo lugar ele disse, alargue as minhas fronteiras. O significado original aqui é fronteiras ou minha terra. Estou tentando entender aqui. Alguns de vocês dizem, eu nasci em uma casa que nós não tínhamos nada nem para comer. Se eu tivesse nascido em outra situação, isso não tem nada a ver com Deus. Você tem que pedir a Deus não só para te abençoar, mas para alargar suas fronteiras. Glória a Deus. Escuta aqui, vou te dizer algo. Quando o Senhor nos disse para começar a rede Som Life de televisão, e o Doni compartilhou um pouco ontem à noite, e eu tinha acordado certa manhã, acho que era 2 ou 3 horas da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, não sei. E ele me fez lembrar, acho que foi uma visão, do sonho de Faraó. Há 3.700 anos atrás, o maior monarca na face da terra. Ele recebeu um sonho que não entendeu o que era, o que queria dizer, mas tinha algo nele que tinha que saber o significado. Os seus astrólogos e os seus magos e adivinhadores, nenhum deles pôde dizer para ele o que significava. E o Senhor quis daquela maneira e chamaram José da prisão. José, o filho de Jacó, e o neto de Isaque, ou o bisneto de Abraão. E naquele palácio, sem dúvida, devia ser o mais lindo na face da terra. Sem dúvida, estava cheio de pessoas. E Faraó olhou para esse menino hebreu que estava preso no calabouço há uns 7 anos. E ele disse, eu sonhei que 7 vacas gordas saíam do rio, gordas, gordas mesmo, saudáveis. E então 7 vacas magras vinham e consumiam as 7 vacas magras. E tive um segundo sonho. 7 feixes apareceram saudáveis, vibrantes, cheios de carne. E depois 7 feixes vieram e consumiram os outros 7 feixes gordos. E ele perguntou, você pode me dizer o que quer dizer? 3.700 anos atrás. E José disse, o Senhor me deu a resposta para os seus sonhos. Os seus astrólogos não conseguiram, mas Deus me deu a direção. Mas Deus me deu o significado. As 7 vacas representam 7 anos de colheita de trigo, como o Egito nunca tinha visto. Você tem que construir armazéns por toda a nação, porque após elas 7 vacas magras vão vir,
com 7 anos de fome. E as pessoas virão de todos os países ao redor do Egito para comprar trigo. Então escolha alguém para liderar esse movimento, e ele escolheu José. A segunda parte desse sonho, creio que o Senhor me disse. A segunda parte, os 7 feixes gordos de trigo. A Bíblia, algumas versões usam a palavra milho, mas não havia milho naquela parte do mundo, naquela época. E eu acredito, e vou falar da segunda parte primeiro, que as 7 espigas magras representam a grande tribulação que está por vir sobre esse mundo. Você ouviu bem? As 7 vacas magras, os 7 feixes magros, representam a pior tribulação que o mundo já viu em toda a sua história, segundo Jesus. E os 7 feixes gordos representam a maior colheita de almas que a igreja ou o mundo já viu na história. Houve uma mensagem em línguas e uma interpretação hoje pela manhã de uma senhora que estava aqui. E aquilo veio do Senhor, viu? Deus disse: você vai ver coisas como nunca viu em toda a sua vida. Eu vou fazer coisas maiores do que você já viu ou testemunhou. Glória a Deus. E naquela manhã o Senhor disse: esse mover do Espírito Santo que virá pelo mundo inteiro vai resultar possivelmente na salvação de milhões e milhões de pessoas. E ele disse: este ministério vai ter um papel importante em cima disso. E ele disse: assim como foi preciso de 7 vacas magras para trazer Jacó até José, vai ser necessário 7 feixes magros para trazer Jacó até Jesus, na segunda vinda. E eu disse: Senhor, o que eu digo para as pessoas? Estou falando de alargar suas fronteiras. E o Senhor disse para mim: diga para o povo, para crer. 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 Escuta aqui, todos vocês nesse lugar, todos pela rádio, pela televisão, pela internet. Suas fronteiras precisam ser alargadas, incluir todo o mundo. Glória a Deus. Entenda isso, irmão Sueger, não sei se acredito nisso ou não. Peça a Deus para alargar sua fronteira, aonde você possa crer. Ele te colocou aonde você está por uma razão. Você pode dizer: eu não sei se quero ser seu parceiro nisso. Você não tem opção. Desculpa aí, você não tem opção. Deus te colocou aonde você está. Você pode resistir se quiser, mas vai ter que obedecer. Preciso de homens e mulheres que vão crer em Deus, homens e mulheres que vão ter fé, aqueles que se levantam e dizem: Deus vai tocar todo este mundo. Glória a Deus. Alargue minhas fronteiras, alargue minhas fronteiras. Que essas fronteiras incluam o México, a América Central, a América do Sul, a Europa, a Ásia, a África, o Oriente Médio,
os países muçulmanos, as ilhas do oceano. Esse evangelho será pregado como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Alargue minhas fronteiras, alargue minhas fronteiras. E então, ele disse que a sua mão, Senhor, me ajude, me guie e me direcione. Glória a Deus, aleluia, que a sua mão me guie, que ela me direcione, que ela trabalhe para mim. Quero que você escute algo na mensagem dessa manhã. Ela disse, não olhe para a minha mão, mas sim para a minha face. Mas escute aqui, se você olhar para a face dele e buscar a face dele, você mesmo disse, estou buscando a face de Deus. É o certo a se fazer. Buscar a face de Deus é algo que você faz e recebe a ajuda da mão dele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você buscar a face dele, você vai ter a mão dele se movendo, trabalhando para você, te movendo e direcionando. O Senhor falou comigo 1 ano e meio atrás, outra vez, e falou: em 1990 o diabo tentou fechar a porta desse ministério, mas o Senhor disse, eu deixei que fosse fechada e mantive 10% dela aberta, mas eu vou escancarar de novo. Glória a Deus, aleluia. Há 18 meses atrás, não estávamos em um só sistema de canal do mundo inteiro, mas hoje, nesta noite, nós estamos em 60 milhões de lares na América, e glória a Deus, porque mais 40 mil estão no Reino Unido, na América Central, América do Sul. Ele disse que iria escancarar e alargar nossas fronteiras, alargar as fronteiras. Glória a Deus, que a sua mão se mova e me abençoe muitíssimo, Deus. Glória a Deus. Me mandaram não dizer isso, mas vou dizer assim mesmo. Assinamos o contrato hoje para passar na AT&T com 4 milhões e 200 mil lares. Glória a Deus. Adorado é o nome do Senhor aqui nesse lugar. Glória a Deus. Ele disse, eu vou escancarar essa porta e homem nenhum vai fechar. Homem nenhum vai fechar. E ele disse, Senhor, livra-me do mal, para que não me entristeça. Olha, eu sei como é fazer essa oração. E eu lembro do dia, e não vou tirar tempo para falar disso agora. O dia que o Senhor disse, filho, a resposta que você busca se encontra na cruz. A solução que você busca se encontra na cruz. A resposta que você busca só se encontra na cruz. Livra-me do mal. A resposta de Deus para o pecado e para o mal é a cruz de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus o entregou aquilo que ele pediu. Eu nunca deixo de me maravilhar com a forma que o Senhor faz as coisas. Em nossa última cruzada em Toronto, no Canadá, eu não lembro qual era o auditório, acho que era Fairgrounds. Havia um parque a mais ou menos meio quarteirão ou um quarteirão
do hotel onde estávamos. E eu ia para lá umas 2, 3 vezes por dia orar e buscar a Deus pelos cultos daquela noite, por aí vai. Isso foi no domingo de manhã. Íamos ter um culto da tarde de domingo. Íamos ter um culto de domingo à tarde. Eu estava buscando o Senhor, orando. Não estava prestando muita atenção no que estava ao meu redor, até que eu ouvi uma voz. E virei e tinha um homem de pé ali. Ele estava olhando para baixo, sua roupa estava suja. E ele falou: você poderia me dar $1? Dava para sentir o cheiro de álcool nele. Ele disse: eu preciso de algo para comer. E eu não tinha um tostão, nada. E eu sei que se tivesse $1, tivesse dado para ele, por aí vai, talvez ele ia gastar com álcool, mas ainda assim teria dado para ele. E eu disse: olha, me desculpa, mas eu deixei minha carteira no hotel, eu não tenho nada comigo. Mas posso fazer o seguinte: posso orar por você agora. Ele olhou para o alto e disse: meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ele começou a andar de um lado para o outro e disse: Senhor, o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu, o Senhor respondeu minha oração. Porque no desespero dele ele disse: eu ia me matar, não estava mais aguentando. Perdi minha família. E ele disse: irmão Swagger, olha, eu te assisti na televisão por vários anos. E ele disse: eu perdi tudo para o álcool. E eu estava dizendo para o Senhor: eu sou um bêbado. No momento ele estava com o cheiro de álcool, todo sujo. Mas ele abaixou a cabeça e disse: Deus, eu não sei se tenho algum valor, mas por favor, faça algo por mim, porque eu não aguento isso mais. E ele disse: irmão Swagger, Deus respondeu essa oração e te enviou até mim. Glória, aleluia. Eu abracei ele e os dois ficaram ali chorando bastante, orando, chorando. E quando finalmente saí dali, ouvi ele dizendo: para pensar, ele respondeu minha oração. Pense nisso, ele me ouviu quando eu orei. Pense nisso, ele ouviu esse bêbado que clamou a Jesus. Alguns podem dizer: eu não acredito que Deus responde a alguém assim. Ele respondeu a sua oração, não respondeu? Esse é o tipo de Deus que eu sirvo. Escuta aqui, senhoras e senhores, Ele te ama. Não importa quem você é ou o que você fez. Se você fizer o que Jabes fez, invocar o nome do Senhor e pedir a ajuda dele, não desista. Não importa quem você é ou o que você fez, Ele vai te ouvir e responder sua oração. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hallelujah. Oh, just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come, yes, to thee, O Lamb of God, I come. Pai, pegue essas palavras e leve ao coração das pessoas.
pela rádio, pela televisão, pela internet, que eles saibam que o Senhor os ama. O Senhor os ama, os ama. Quero que todos se coloquem de pé. Quero que a Francis e quero que vocês venham, irmãos, venham até aqui, fiquem de pé aqui. Glória a Deus. Eu não pedi ninguém para levantar a mão, mas escuta aqui. Alguns aqui eu sinto em meu espírito. Em seu coração você está pensando: eu não sei se Deus pode me ouvir ou não. Nesta noite Ele disse que vai te ouvir da palavra dEle. E se tem algo em sua vida que você precisa, venha até aqui na frente. Quero que você venha. Não vamos te envergonhar, eu prometo, enquanto cantamos. Just as I am without one plea, but that was sent for me, and that thou mayest come to thee, O Lamb of God. Hallelujah. Deus ainda está se movendo. Just as Ele está te esperando. just as I am waiting now to rid my soul of one. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu sinto o Espírito de Deus. Aleluia ao Cordeiro. Estamos te esperando na galeria. Na galeria. Assim como sou, cante outra vez. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb. Entregue o seu coração a Deus. Entregue sua alma a Ele. To him, Clame a Ele. to him. E o Senhor deu o que Ele pediu. Cante outra vez. Sing it again. Just as I am waiting now to rid my soul of one dark cloud, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Pai Celestial, oro por todos que vieram até aqui nesta noite. Oro por aqueles pela rádio, pela televisão, pela internet. Em nome de Jesus, abre a porta para eles hoje, para que eles vejam a luz e possam vir até a luz, que é Jesus Cristo. E Deus, eu peço que o Senhor venha limpar toda a mancha do pecado. Perdoe, Deus, toda a iniquidade, para que essa pessoa diga sim agora em seu coração para Jesus Cristo
Pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, just as I Aleluia, levante suas mãos. Diga o que você precisa nessa noite. Diga o que você precisa para o Senhor, seja como for, espiritual, financeiro, físico. Em toda essa igreja, antes de irmos embora, levante suas mãos e adore. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer. O melhor está por vir. 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 Louvado é o nome do Senhor. O melhor, espiritualmente falando, financeiramente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, o melhor está por vir. Mais uma vez, assim como sou. O presidente pode não saber quem você é. O governador pode não saber quem você é. O prefeito pode não saber quem você é. Os deputados podem não saber quem você é. Mas tem um que está sentado à direita do Pai, que conhece você e sabe aonde você está, e sabe o que você precisa, e sabe como te entregar. Ele sabe como suprir sua necessidade e, além disso, Ele também vai suprir sua necessidade. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu nome, conhece o seu nome. Levante suas mãos e adore. Aleluia! He counts the stars, one and all. Yes, he He does. knows how much sand is on the shore. He sees every sparrow that falls. Adore a Ele, Ele te conhece. He made the mountains and the seas. He's in control of everything, of all creatures great and small. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine. Ele te ama. He knows my name. Aleluia! Ele sabe tudo ao seu respeito. Ele te ama. Você é a menina dos seus olhos. Aleluia! don't know what tomorrow may bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things,
Louve a Ele. Don't have all the answers to the questions of life. Oh, but I know in whom I have believed. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause He knows my name. Come on, sing. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause He knows. Vamos, adore a Ele. Louvado é o nome do Senhor. Aquele que criou o céu e a terra te conhece. Aquele que colocou as estrelas no céu e Ele sabe o nome de cada uma, te conhece. Aquele que criou o homem te conhece. Aquele que deu maná para Israel, que deu água de uma rocha, Ele te conhece. Aquele que abriu o mar vermelho e fez cair os muros de Jericó, te conhece. Aquele que fechou a boca dos leões, te conhece. Aquele que tirou José da cela da prisão, te conhece. Aquele que levantou Paulo, te conhece. Ele conhece tudo ao seu respeito. Ele te ama, te ama, te ama, te ama. Aleluia. Outra vez. He counts the stars, one and all. He knows how much sand is on the shore. He sees every sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of every Ele está no controle de nossas vidas. all creatures, great and small. He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. Just worship when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name. Adore a Ele. Derrame o seu amor nessa noite. Don't know what tomorrow may bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. Don't have all the answers. I don't have all the answers to the questions of life. Oh, but I know in whom I have believed. Oh, He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name. Mais uma vez.
Aleluia! Ele me conhece. Every tear that I cry, He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, I can't see the light of day. I know I'll be just fine. He knows my name. Ele nos conhece. Ele conhece o bom, o ruim. E ainda assim Ele nos chama de amigos. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filhas. Ele te ama nesta noite. Vocês, pela televisão, pela rádio, pela internet, enquanto terminamos este culto, não existem palavras melhores para eu dizer, than to say that senão que Jesus Cristo te ama. Não deixe o diabo te dizer que o que aconteceu semana passada, quando você caiu, que Deus largou você. Ele nunca abandona ninguém. Não importa quantas vezes você caiu no buraco, a única coisa que importa é quantas vezes você se levanta e continua seguindo em direção do Senhor Jesus Cristo e do chamado que Ele te deu. Dê um alô para quem está do seu lado. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site somlivetv.com.